A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta para mais A Semana Política, o programa de análise da atualidade política na perspectiva da região, com 3 deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal: André Pinotes Batista, do Partido Socialista, Paula Santos, da CDU, e Paulo Cunha, do PSD, que foi eleito pela lista da AD. Os temas para hoje são vários, a começar pelo relatório Draghi, a fuga de reclusos de Valdes Judeus. Também tivemos o início das negociações do Orçamento do Estado e o início também do debate ou das negociações para o aumento do salário mínimo na concertação social. O primeiro destes temas, o relatório Draghi, o antigo governador do Banco Central Europeu e também antigo primeiro-ministro italiano, entregou à Comissão Europeia o trabalho que realizou de estudo estratégico para o futuro da União Europeia. É um relatório com mais de 400 páginas, onde basicamente Mário Draghi conclui que a Europa está a perder terreno em termos competitivos e geopolíticos para os outros grandes grupos, digamos assim, os outros continentes, designadamente os Estados Unidos e a China, em competitividade e no investimento também, cada vez a diferença entre o investimento feito nos Estados Unidos e na China é mais desfavorável à União Europeia. O preço da energia, por exemplo, na Europa é o dobro dos outros continentes. Temos também, no que diz respeito ao preço do gás natural, pagamos 3 vezes mais pelo gás natural do que os Estados Unidos, e o que Draghi aponta em termos de soluções é que a União Europeia tem que mudar muita coisa, umas mudanças que para alguns são demasiado radicais, como investir cerca de 800 mil milhões de euros por ano durante vários anos, ter também maior investimento em áreas como a segurança e a defesa, desenvolver mais a indústria, apostar mais na tecnologia e designadamente na digitalização e na descarbonização, e tudo isso financiado por outras formas de financiamento que não estão atualmente em cima da mesa na Europa, com destaque para a emissão de dívida comum, dívida conjunta de todos os países da União Europeia. Eu começava hoje por Paula Santos. Paula Santos, daquilo que já conheceu deste relatório, o que é que lhe parece? Por um lado, se concorda com o diagnóstico de que a Europa precisa de fazer alguma coisa para continuar a ter esperança de poder manter o bem-estar de que os europeus têm gozado há muitos anos, olhando para a concorrência destes outros blocos, palavra que me faltava há pouco, e por outro lado, se do lado das soluções elas também lhe parecem não só adequadas, mas execuíveis. Cumprimento todos, cumprimento quem nos está a ouvir. Não obstante, naturalmente, uma apreciação mais aprofundada relativamente a este relatório, há um aspecto que eu gostaria de colocar e que nós na Península de Setúbal sentimos muito com isso. O que é que nós queremos, o que é que eu quero dizer com isto? São identificados um conjunto vou utilizar esta expressão, de atrasos ao nível da União Europeia, mas quem agora identifica esses aspectos estiveram de acordo e são responsáveis pelas políticas que conduziram à redução da capacidade produtiva. E quando há pouco estava a falar da realidade da nossa península, é porque no distrito de Setúbal conhecemos bem o que é que significou a destruição de um conjunto de empresas, quer na produção no nosso país, quer na destruição de postos de trabalho, e isto associado à integração de
Portugal, na altura na Comunidade Europeia, agora na União Europeia. A questão da necessidade de produzir daquilo que necessitamos é uma questão que nós temos colocado, aliás, e no nosso país temos colocado essa questão, de facto, como um aspecto de desenvolvimento estratégico, investimento, a promoção da produção nacional. Mas há um conjunto de questões que eu creio que ainda não estão esclarecidas, até relativamente aos caminhos que são apontados nesse relatório, e é uma dúvida que fica, que é se o caminho que é apontado, as propostas que estão em cima da mesa, se não vão ainda criar mais desigualdades. E quando falo de desigualdades, estou a falar de desigualdades entre os países que integram a União Europeia. Porque o caminho que tem vindo a ser seguido das opções políticas, há os designados campeões europeus, a França, a Alemanha, mas há um conjunto de países como Portugal que têm ficado sempre para trás e que, de facto, no que diz respeito às políticas de coesão, há muito que têm vindo a ser desvalorizadas por parte da União Europeia. E neste relatório, aliás, há aspectos que suscitam efetivamente esta dúvida, porque a questão não pode ser o desenvolvimento de uns enquanto outros são prejudicados e o seu desenvolvimento fica comprometido. É aquilo que está a acontecer neste momento com o nosso país. Eu queria deixar esta preocupação também para reflexão relativamente a este conjunto de matérias sobre as diversas questões que estão em cima da mesa. Agora, se olharmos para o nosso país, para o nosso distrito, para o nosso país, há aqui questões que naturalmente nós temos vindo a colocar no plano do desenvolvimento, aliás, e que são as próprias opções e o caminho da União Europeia que têm impedido e que têm constituído um obstáculo ao nosso desenvolvimento. André Pinotes Batista, também a mesma pergunta. O que é que acha que merece maior destaque e como é que avalia este relatório Draghi? Antes de mais, permita-me que vos cumprimente a todos, pedindo desculpa pela minha ausência no último programa, uma vez que estava em trabalhos noutras latitudes e não me foi possível estar presente. É sempre um gosto regressar aqui. Este tema do relatório sobre a competitividade da União Europeia, que foi encomendado por Ursula von der Leyen a Mário Draghi, é um relatório no qual é feita uma crítica muito severa por parte de um europeísta convicto e, portanto, há logo desde aqui uma diferença para com aquilo que é a visão que a Paula Santos, em nome do PCP, vincou, porque é consabido que o PCP tem uma visão muito distinta de nós europeístas daquilo que é o espaço europeu e o papel das instâncias europeias, mas ainda assim, sendo que entre Mário Draghi e Paula Santos existe um mundo de diferenças nesta matéria, como é evidente e subejamente conhecido, a verdade é que eu regozijo-me com este aspecto de ser um europeísta a colocar o dedo na ferida num conjunto de matérias. Poderemos depois concordar numas coisas, noutras não, mas este espírito crítico é muito daquilo que tem faltado à construção europeia, que é um projeto de prosperidade, de paz, com resultados que são inegáveis, e basta vermos que a perturbação da guerra entre a Ucrânia e a Rússia após a invasão da Federação Russa à Ucrânia é a maior perturbação da nossa paz, no nosso ordenamento, no pacifismo e no nosso progresso nos últimos 50 anos. Isso diz bem do muito que se tem conseguido com a construção europeia, mas a verdade é que os desafios estão aí e quando Mário Draghi se propõe a discutir investimentos na ordem dos 750 mil milhões de euros ainda que ao longo de um quinquénio, nós percebemos o que é que ele quer dizer com a estagnação relativa da nossa economia, a perda de competitividade que vamos tendo relativamente aos blocos americanos e chineses. É evidente que quando nós falamos em reduzir a dependência energética, descarbonizar, acelerar a transição digital e emitir dívida mutualizada, nós estamos aqui a ir ao encontro daquilo que tem sido a defesa que os socialistas do Partido Socialista têm feito e têm praticado nos governos nacionais e locais. Há uma matéria que já oferece uma muitíssima mais ampla reflexão, tem a ver com o reforço da segurança e da defesa, matérias nas quais os Estados Unidos da América, a China, a Rússia, o próprio Reino Unido têm avançado bastante,
existe, por fruto ainda de algum condicionalismo das grandes guerras mundiais, quase um tabu em torno destas matérias. E a verdade é que a União Europeia tem vindo a descobrir que é muito importante passar a conseguir ter respostas de indústria que diz respeito à defesa, que se tornam evidentes quando nós olhamos para a realidade que eu há pouco descrevia, dos conflitos que vivemos. Durante demasiados anos, nós vivemos debaixo do guarda-sol de segurança que os Estados Unidos e o seu investimento público nestas matérias nos dava. Atualmente, com uma eventual reeleição de Donald Trump, com as perturbações que temos a leste e com a hegemonia que a China vai adotando, nós começamos a compreender que estas matérias de defesa não são exclusivas da esquerda ou da direita e, no entanto, esta reflexão tem que ser feita com muita cautela. Há duas notas finais que eu queria dar sobre este tema e que têm a ver com a dívida mutualizada. Durante a pandemia, pela primeira vez, venceu-se o conservadorismo do BCE e dos líderes de direita europeia, que sempre foram tapando a possibilidade de mutualização de dívida, de emissão de dívida mutualizada. A verdade é que durante a pandemia tal foi possível. O nosso PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que vai nos trazer a construção de tantos centros de saúde, de tantas escolas, de tanto investimento no nosso Estado, das agendas mobilizadoras, tudo ele é patrocinado com fundos mutualizados. É bom ver os outros ir na direção onde nós já estávamos. Nota final, no que diz respeito à inteligência artificial, não deixa de ser notável aquilo que o Mário Draghi diz. Das 50 maiores companhias tecnológicas do mundo, apenas 4 são europeias. Nas 10 primeiras não há nenhuma europeia. Numa altura em que nós estamos a acelerar a transição digital, não deixa de ser avassalador perceber que esta Europa, que tem um Estado social mais robusto do que os outros continentes, que oferece melhores condições aos seus pensionistas, mais prosperidade, vai, no entanto, em caminho de declínio económico que tem que ser refletido. Uma nota final. O nosso Plano Nacional de Energia e Clima português e europeu está a ser revisto e neste relatório de Mário Draghi encontra-se um conjunto de coisas. Eu queria fazer uma menção pública a João Galamba, que no exercício das suas funções várias vezes teve razão antes do tempo, várias vezes se referiu a estas matérias no Parlamento, nas suas intervenções públicas e artigos de opinião. Eu convido, aliás, os nossos ouvintes a poderem, no Jornal ECA, e passa a publicidade, a poderem ler o artigo que o João Galamba escreveu, tem lá uma reflexão muito interessante. São 400 páginas, não é possível sintetizar tudo, mas em traços gerais é este o apanhado deste importantíssimo relatório. E tanto André Pinotes Batista como Paula Santos não referiram um dos aspectos que eu próprio também não referi deste relatório. Uma das conclusões a que Draghi chega é que a Europa precisa de encontrar um outro modelo do processo de decisão, que é, como todos sabemos, demasiado complexo na União Europeia, tendo em conta a natureza de tratado internacional em que assenta a construção europeia, que não é federalista. Isto também é um outro aspecto que tem gerado alguma polémica e será, porventura, uma das áreas em que é mais difícil politicamente encontrar consensos que permitam à Europa avançar e cumprir este relatório. Paulo Cunha, e na sua perspectiva, que relatório é este e que utilidade e que viabilidade poderá ter? Então também cumprimento todo o auditório da Popular FM e o Francisco Rito e os meus colegas aqui presentes. Este relatório, não há dúvida que é um relatório absolutamente inovador, um relatório de 400 páginas, mas que, de certa forma, acaba por tentar redefinir muito daquilo que é a visão de Mário Draghi para a Europa. E isso é que tem causado alguma polémica e, no fundo, isso é que assusta. Eu partilho, na quase totalidade, aquilo que aqui foi dito, sobretudo pelo André Pinotes Batista, naturalmente diferente daquilo que a Paula Santos disse, porque há aqui uma matriz ideológica que nos separa, e muito grande, em termos ideológicos, e daquilo também que é aquele conceito da construção europeia. E é natural que haja aqui uma aproximação em termos daquilo que é o conceito que o André veio aqui defender, direto ou indiretamente, através daquilo que disse deste relatório. E isto que o Francisco Rito acabou de referir, que efetivamente ainda não tinha sido dito na apresentação do relatório e desta discussão,
acaba por ser um ponto, juntamente com a defesa europeia, serão 2 pontos absolutamente inovadores naquilo que é, neste momento, o projeto europeu. E o modo de financiamento também. A defesa do modo de financiamento ou do novo modelo de financiamento para pôr este plano em atuação serão as 3 vertentes mais inovadoras que eu consigo verificar aqui neste relatório. E parece-me absolutamente defensável. Eu penso que a Europa tem de pensar, tem de se redefinir. Nós temos estado a ver, o André falou aí bem que a pandemia, de certa forma, obrigou, não de uma forma absolutamente estrutural, mas por questões por necessidade, por questões claramente conjunturais, tivemos de ter aqui modelos novos e tivemos de responder através de modelos novos, mas a grande verdade é que a Europa precisa de se reinventar, sobretudo de algo que este relatório fala, que é algo que todos nós já sabíamos, todos nós pressentimos, todos nós vemos nos números que nos aparecem anualmente nos relatórios, mas que no fundo não estava expresso da forma como aqui está, que é a ameaça chinesa. A ameaça chinesa da parte tecnológica, da parte de todas as outras áreas e sobretudo na parte económica. E a descarbonização é um tema que também aqui está referido e que também tem o seu cuidado especial neste relatório, daí que eu penso que o Governo e todos os governos da União Europeia, mas o nosso em particular, porque é do nosso que nos importa, devem acompanhar as medidas deste relatório, devem estudá-las muito bem, devem ver qual é o impacto que isto pode trazer no nosso país. Tenho estado aqui a ver um conjunto de analistas que se têm estado a referir a este relatório, mas seguramente vai ser mais estudado daqui para a frente e não tenho dúvidas que vai ser é uma pedra no charco que vai, de certa forma, impulsionar aquilo que será o modelo da Europa num futuro muito próximo. Sem prejuízo de ainda mais alguém fazer algum comentário, eu sublinhava também que não tivemos a oportunidade de ver aqui alguns aspectos, designadamente quanto à oportunidade deste relatório e a sua execuibilidade. Sabemos que há aqui alguns indicadores de que estaremos numa boa altura para enfrentar estas alterações ou estas mudanças e, por outro lado, também são conhecidos alguns constrangimentos. Temos, por exemplo, do lado dos aspectos favoráveis, a Europa renovada no que diz respeito aos seus órgãos de funcionamento, Comissão Europeia nova, Conselho Europeu também com o novo Presidente do Conselho Europeu, Parlamento Europeu também reeleito, renovado. Isto serão aquilo que pode dar ideia de aspectos positivos de nova vontade e condições de legitimidade para se iniciar uma mudança ou reforma das instituições. Por outro lado, temos alguns membros fortes como a Alemanha a enfrentar desafios muito específicos, designadamente económicos, mas não só, e até com alguma deriva no que diz respeito ao cumprimento dos acordos europeus, designadamente de Schengen. Temos também outros problemas, como o caso de os automóveis, as grandes empresas de automóveis que concorrem com as americanas e com as chinesas a enfrentarem problemas muito sérios que carecem de alguma dificuldade, para não dizer crise, nesse setor. Mas pronto, apenas referir que não aprofundámos muito todos estes aspectos, mas já vamos com quase 20 minutos de debate deste tema. Eu apenas referi isto porque, se mais à frente quiserem ainda dizer mais alguma coisa, terão com certeza ainda a oportunidade. Mas ia já introduzir o segundo tema que temos desta semana. O grande destaque talvez tenha sido o assunto mais falado em Portugal nos últimos 8 dias, a fuga dos reclusos de Val de judeus, e já há uma semana que esses 5 evadidos continuam a monte, em fuga, não foram ainda recapturados, com muita polémica à mistura e apontar dedo entre as responsabilidades do anterior governo e as do atual. Eu desta vez começava por Paulo Edson Cunha.
Uma das críticas que foi aqui feita sobre este tema, aqui não no programa, mas em Portugal, foi a de a Ministra da Justiça ter levado muito tempo a reagir ao que aconteceu em Val dos Judeus. Compreendo que tenham sido, penso, 4 dias para a Ministra vir a público dizer o que disse relativamente a esta fuga em Val dos Judeus e como é que olha para aquilo que se sabe em concreto desta fuga e do estado da segurança nas cadeias portuguesas. Francisco Rito, uma vez que entre um tema e o outro introduziu aquela nuance relativamente também aqui à questão da competitividade com a China e tudo aquilo que referiu, deixe-me só dizer um apontamento muito rápido, que até vai contra alguém que eu não defendo, que eu não gosto, mas que claramente talvez tenha tido algum tipo de visão relativamente àquilo que é o problema da China antes de todos nós, que estamos a falar de Donald Trump. Porque a grande verdade é que foi o primeiro político do Ocidente que colocou as coisas, pelo menos que atuou, de uma forma que o mundo já não estava habituado a ver e que, de certa forma, nós, ocidentais, acabámos por contestar algumas das políticas, sobretudo alfandegárias, e em termos de impostos, que quis impor e que, hoje em dia, estamos a ver que a própria Europa está a seguir. Isto não ficava bem com a minha consciência, sem o dizer, sendo certo que de toda a forma, não concordo com quase nada que Donald Trump diz, mas enfim, não queria deixar de o dizer. Relativamente a esta questão, eu já no programa anterior tinha referido, sem grande problema, eu acho que a Sra. Ministra da Justiça deveria ter falado mais cedo. Eu ouvi um outro programa, um programa político de âmbito nacional, ouvi um comentador a dar uma sugestão que de repente, de facto, era a sugestão que faria mais sentido. A Ministra devia ter falado no primeiro dia, a dizer que devia ter dito aquilo que estava a acompanhar, que ia tomar medidas, e mesmo que não adiantasse grande coisa, mas eventualmente pararia muita da especulação que veio a existir pela ausência de notícias de um membro do governo, que deve efetivamente falar. Mas, tirando isso, e eu não tive problemas nenhuns em dizê-lo no programa passado, penso que a Sra. Ministra esteve mal nesse aspecto, esteve mal no timing escolhido, na forma escolhida. De qualquer forma, eu já na altura no programa disse que acreditava que na altura certa iria aparecer, já não seria a altura certa, mas que em algum momento iria aparecer a dar um conjunto de explicações. E é um conjunto de explicações que me pareceu que ganhou na substância aquilo que perdeu na forma. Agora, a grande questão é a questão do fundo, que é o mesmo problema que nós temos em outros setores da nossa sociedade. Há um grande desinvestimento no setor do Estado, há uma grande desorganização que nós conseguimos ver da forma como o Estado tem as suas instituições. E isso não é bom para ninguém. Podemos estar a capitalizar uma vez um partido, outra vez outro partido, outros partidos apenas acabarem por estar a reclamar, mas no fundo não é bom para ninguém. Eu acho que ninguém sai bem na fotografia. Não sai o anterior governo, que acaba por ser, quer queiramos, quer não, o grande responsável, porque tudo isto vem de trás, mas eu não queria muito usar isto politicamente. Não sai bem este governo também, porque acontece nas barbas já, quer queiramos, quer não, também já está há alguns meses, mas ninguém sério poderá dizer que esta ministra é absolutamente responsável. Também não sai bem na fotografia, não saem bem os guardas prisionais, não sai bem ninguém, não sai absolutamente bem ninguém na fotografia. Como é que isto é possível? Agora, se a pergunta é se a Ministra devia ter falado mais cedo ou não, era, mas também não era por aí que se resolviam as coisas. Portanto, era uma questão... A pergunta não era só essa, a ideia era percebermos de uma semana para a outra do desenvolvimento deste tema o que é que o Paulo Cunha pretendia acrescentar, uma vez que já falámos aqui também a semana passada. Quem não falou foi André Pinotes Batista, que não esteve na semana anterior connosco, e eu passava precisamente agora para o André
que ainda não teve aqui entre nós a oportunidade de falar sobre este caso da fuga de valdes-judeus. André Pinotes Batista, como é que viu tudo isto e, na sua opinião, quem são os principais responsáveis por isto acontecer? Bem, antes de mais, eu queria recordar Tancos. Queria recordar Tancos por uma questão de memorabilia de discussão, porque existem coisas que acontecem por vezes que nos deixam perplexos e que são sintomáticas do Estado a que determinadas instituições e organizações são deixadas, e também a forma como o poder político olha para elas. Quando nós vivemos a situação do roubo nos paióis de Tancos e depois a rábula em que foram devolvidos mais material do que tinha sido retirado, levantou-se um clamor nacional, provavelmente com alguma razão de ser, levantou-se uma onda de perplexidades, provavelmente com alguma razão de ser, levantou-se um conjunto de discussões e exigências de demissões do então ministro Azeredo Lopes, houve declarações do Presidente da República, painéis infindáveis de comentadores, programas de rádio, de televisão, artigos de jornal, dedicado exaustivamente a toda essa matéria, e eu não digo que aquilo fosse proporcional, porque era manifestamente excessivo, mas de igual modo agora acho estranho que uma matéria de tamanha gravidade que coloca em causa a segurança dos portugueses seja tratada muitas vezes como se nada se passasse. E, portanto, feita esta resenha apenas por uma questão de memória histórica, porque não foi assim há tanto tempo, é importante nós recordarmos como é que a esquerda é tratada de forma diferente pelo comentariado, não estou a dizer a comunicação social, estou a dizer o comentariado no grau de exigência que se coloca à esquerda, seja ela qual esquerda for, e que se coloca à direita. É uma reflexão que fica para outra matéria, mas sobre aquilo que se passou em concreto ali, nós estamos perante um caso gravíssimo, porque é pitoresco, e da esquerda à direita tem sido constatado, estamos a falar de um perfil de prisioneiros com elevadíssima perigosidade. A descrição dos crimes destes indivíduos é assustadora. Apenas isto levou a uma conferência de imprensa onde estiveram presentes todos os responsáveis de diversas áreas, menos o governo, que não se fez ouvir, para lançar um alerta à laia de filme sobre não contactarmos com estas pessoas se as encontrarmos, a sua perigosidade, os raptos e homicídios e tráficos de droga em que elas estavam envolvidas, e há aqui alguns aspectos de bizarria que têm que ser referidos. Antes de mais, como é que é possível e aqui não é mandar culpas para o governo A ou para o governo B, é mesmo uma responsabilidade transversal da nossa sociedade, como é que é possível que um governo do PSD, que tem-se apressado a despedir tudo e todos o que eram nomeados pelos anteriores governos, até despedem aqueles que eram das suas cores políticas, não tenham sido capazes de substituir um diretor que se tinha reformado há 4 meses. Talvez não seja um cargo muito apetecível, senão o Luís Montenegro já teria nomeado alguém da sua confiança política para este estabelecimento prisional. A par disto, nós estamos a falar de um gradeamento elétrico que não funcionava, porque quando se ligava ao gradeamento elétrico, o quadro ia abaixo. E aqui pergunta-se, e é importante o trabalho parlamentar, que também vamos fazer, e o trabalho de investigação jornalística, como é que se chegou até aqui, e volto a dizer, são responsabilidades partilhadas, mas eu aqui tenho que exprimir mais do que estímulo político-partidária, tenho que exprimir a minha perplexidade. E depois temos uma coisa que eu não acho nada que os guardas prisionais, ao contrário do que disse o Paulo Edson Cunha, tenham sido daqui com uma má imagem. A má imagem é quando nós sabemos que há um guarda prisional que tem que olhar para 200 câmaras, e aqui, quer dizer, eu diria que o que sai mal não são os serviços, porque não é humanamente possível que ninguém faça este tipo de controle. Para mais, quando nós vivemos num mundo altamente digitalizado, em que as detecções de movimentos são fáceis de se fazer, em que as localizações por GPS com pulseiras são possíveis nos nossos filhos, e custa-me a mim fazer a análise de uma situação em que eu posso ir à PSP, solicitar uma pulseira para localizar a minha filha, no caso dela se perder, e bandidos de elevadíssimo perfil de perigosidade não estavam referenciados desta maneira. Não me refiro a pulseiras eletrónicas, refiro-me apenas a modelos de identificação e geolocalização. Eu consigo localizar, eu peço desculpa, eu não vou objetificar a minha filha, não é isso, mas eu consigo localizar a minha filha no verão, porque tenho este programa do SOS que as nossas forças de autoridade felizmente dispensam, como consigo localizar as minhas chaves de casa ao meu telemóvel. Torna-se por isso muito perplexo para alguém da minha geração compreender como é que chegámos a este ponto. Mas descrita a memorabilia sobre porque é que Tancos e este caso são tratados de forma tão diferente, e descrita a minha perplexidade com este caso e com a demora de 2 horas até se aperceberem
desta ausência. Eu queria elogiar o Luís Neves, o diretor da Polícia Judiciária, que não tendo obrigação nem responsabilidades, deu a cara de forma muito pedagógica naquela conferência de imprensa. Queria deixar uma nota de profundo repúdio à ministra que tutela esta área, que se manteve num silêncio inacreditável. Há momentos em que a questão não se coloca sobre uma esfera de domínio de cumprimento de programa de governo ou de ideologia do partido A ou do partido B. Quem tutela áreas de soberania, sejam elas a Justiça, a Administração Interna, a Defesa Nacional e outras, têm obrigações que têm a ver com o comando de segurança do nosso país. E este tipo de diligências e comunicações extravasam a esfera do político-partidário. Elas são mesmo uma questão de evitar alarme social e tranquilizar as pessoas sobre o funcionamento do Estado de Direito. Eu não me quero alongar muito mais porque eu não vou alinhar e eu aqui... Sim, eu agradeço. Mas eu quero só dizer uma coisa para terminar. Eu não vou alongar muito mais em críticas por uma razão muito simples. É que eu não me esqueço do que fizeram em Tancos e do que o PSD, o CDS e o Chega fizeram em Tancos. E eu, para ser diferente, pouco mais de 4 anos depois, tenho que ter uma conduta diferente e, como tal, não me vou dar esses populismos, Francisco. Muito bem. Paula Santos, sobre ainda a fuga de valdes-judeus, a semana passada já aqui falámos deste tema. Passada uma semana, o que é que quer acrescentar? Bom, na semana passada, de facto, tínhamos logo feito a crítica ao facto do Governo ainda não ter reagido e consideramos que, de facto, reagiu tarde e é incompreensível que assim seja. Ao longo desta semana, o conjunto de elementos que vieram a público suscitam preocupação. Estou a referir-me naturalmente às condições, aos meios, tinha feito essa referência à falta de meios, mas de facto houve uma sucessão de aspectos que suscitam essa mesma preocupação. Como é que é possível que naquele estabelecimento prisional com as características que tem, nesse dia estivessem ao serviço 33 guardas prisionais. Já foi feita aqui a referência das centenas, creio que 200 câmaras, em que há um único guarda prisional a olhar para todas essas imagens. É preciso, naturalmente, apurar responsabilidades, mas o que esta situação revela é de facto a necessidade do investimento no sistema prisional. Quando falamos de investimento, estamos a falar da necessidade de contratar mais guardas prisionais e outros profissionais que também fazem falta, garantir condições a todos, porque de facto este conjunto de questões exige, estamos a falar de um problema que não é de hoje. De facto, estes são problemas, esta falta de profissionais no sistema prisional é um problema que já vem de trás e que tem responsabilidades por parte do Partido Socialista. Mas neste momento, quem está a governar é o PSD e o CDS. E o que é que o governo vai fazer? E é isso que não foi respondido também, porque a realidade está mais do que identificada, os problemas estão mais do que identificados. A questão é saber o que é que o governo vai fazer, o que é que vai concretizar para, de facto, dotar os estabelecimentos prisionais do número de guardas que são necessários. Por exemplo, para dar este exemplo, mas só para suscitar aqui também um outro aspecto, há pouco fazia essa referência, porque são questões que temos vindo a acompanhar, que temos vindo a intervir, e sobre este estabelecimento em Valdes-Judeus, em particular, já em 2009 e depois em 2016, tínhamos questionado os governos, na altura, sobre a questão da falta de condições nas torres de vigia. E a verdade é que ao longo destes anos todos as questões não foram resolvidas. Portanto, eu nesta matéria aquilo que queria de facto referir é esta necessidade que há de concretização e de concretização para a resolução dos problemas que estão identificados, reitero, que estão mais do que identificados, do que diagnosticados e que precisam de respostas, mas essas respostas o Governo também não deu. E com isto passamos ao terceiro tema de hoje, as negociações para o Orçamento do Estado de 2025. Na terça-feira os partidos começaram a negociar, digamos assim, com o Governo. Nesses últimos dias muita coisa tem sido dita. O líder do PS, por exemplo,
Pedro Nuno Santos tem insistido que Luís Montenegro tem que estar presente e ele próprio se disponibiliza para estar presente também nestas negociações. O líder do CDS veio dizer já mais recentemente que todos têm que ceder um pouco para se conseguir aprovar o Orçamento de Estado e, entretanto, sabe-se também que o Partido Socialista vai reunir a Comissão Política Nacional no próximo sábado para avaliar o andamento das negociações. Eu desta vez começava por André Pinotes Batista. André, duas perguntas. Por um lado, pergunto-lhe se acha que é mesmo determinante que os líderes dos partidos estejam presentes nestas negociações e, por outro, o que é que perspectiva que a Comissão Política Nacional venha a decidir, embora com alguma reserva, imagino que queira pedir, tendo em conta que é membro deste órgão nacional do partido. Pois, eu tenho que começar por essa declaração de interesses. Eu integro a direção nacional do Partido Socialista e a sua Comissão Política Nacional, são dois órgãos diferentes, e uma coisa que assumimos com o nosso secretário-geral, que é um dever de lealdade para com o país, não é para com Pedro Nuno Santos, é que as nossas manifestações públicas sejam parcas, no sentido de não dar desculpas a Luís Montenegro para continuar a fingir que quer o seu orçamento aprovado em vez de querer forçar eleições. Eu tentarei responder à questão e não fugirei a ela, mas a verdade é que na rentrée do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos disse com a maior clareza que é possível exigir a um líder da oposição as condições nas quais o Partido Socialista estaria disposto a sentar-se a negociar. Elas são condições simples, que têm desde logo uma questão que acho que qualquer ouvinte percebe, é que nós precisamos dos elementos para podermos entrar no processo negocial, ou seja, se não nos derem os dados ou se continuarem a atrasar a partilha de dados, tornam mais difícil a participação do Partido Socialista neste projeto, neste processo, quero dizer, peço desculpa. Depois existe uma segunda questão que tem a ver com as questões fiscais, nas quais existe uma divergência insanável entre aquilo que são as iniciativas e as autorizações legislativas que o governo da AD fez entrar na Assembleia da República e que têm descontos de IRS para cidadãos que ganham mais de 5 mil euros por mês, que têm descontos de IRC que, em vez de estarem centrados nas pequenas e médias empresas que careciam muito e lucrariam muito do ponto de vista competitivo com um novo regime de IRC, centraram-se em dar descontos a empresas que não precisam manifestamente deles, e isso já foi uma discussão que tivemos aqui no nosso grupo, e a resposta a isto, perante condições claras e objetivas, Luís Montenegro continua a fingir que está a negociar o orçamento, continua a fingir que tem interesse que o orçamento seja aprovado, e é preciso dizer que da extrema-direita até à esquerda do plenário, aquele que parece ser, com embaraço da sua bancada, que obviamente nem todos recordam os posicionamentos do Carneiro, por exemplo, deputado do PSD, muito mais responsável do que o líder do seu partido, a pessoa que menos interesse tem em que haja um acordo é mesmo Luís Montenegro. E nós vamos assistindo um Presidente da República que exige que as coisas se cumpram. E a Luís Montenegro a dizer que espera que haja sentido de Estado, mas ele próprio não o tem. Eu peço aos nossos ouvintes que se perguntem se no meio do ruído conseguiram ver da parte de Luís Montenegro algum esforço, algum sinal, alguma coisa que mostrasse que tem vontade de evitar uma crise política. Depois eu termino dizendo, dentro daquilo que posso dizer, que estou absolutamente convicto que Luís Montenegro não quer dar resposta aos problemas que encontrou, aqueles que ele anunciou com PowerPoints, mas que afinal de contas não têm solução, mentiu em campanha, no governo quer fugir, provocando uma crise artificial. Enfim, aquilo que aconteceu com Cavaco Silva e com o PRD não se vai repetir. O país não precisa desta crise e, portanto, o país não pode ter um Primeiro-Ministro que deseja o abismo. Paula Santos, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse nas últimas horas que quase que aposta que o orçamento será aprovado. Depois de ouvir o que disse agora aqui mesmo André Pinotes Batista relativamente às negociações, sendo que André Pinotes Batista é do Partido Socialista, acredita ainda que, tal como Paulo Raimundo, que muito provavelmente este Orçamento de Estado será aprovado, apesar de o PCP não acompanhar este documento?
Bom, aquilo que o meu camarada queria, relativamente a essa afirmação que fez, a verdade é que nós temos, nas últimas semanas, são múltiplas as declarações, comentários, reações sobre este orçamento de Estado. Aliás, eu creio que há uns programas atrás que foi caracterizado como se fosse uma novela, e de facto é disso que estamos perante, vários episódios da mesma novela, divergências, afirmações duras, mas a realidade tem-nos demonstrado que em diversas circunstâncias tudo isto acontece, mas depois, quando está em causa a defesa dos interesses dos grupos económicos, lá se acertam para isso não ficar colocado em causa. Eu não sei, ou seja, a verdade é que temos ao longo deste tempo, e já houve diversas vezes, em que, quando estão em causa esses interesses, diversos partidos convergem para os salvaguardar e para que não fiquem comprometidos. A verdade é que, relativamente a este orçamento, a discussão continua se é aprovado ou não é aprovado, e não há discussão em relação aos seus conteúdos. O Governo já disse que este era um orçamento que iria obedecer ao seu programa. E olhando para aquilo que é o programa do PSD, não se vislumbram lá as soluções para resolver os problemas concretos da vida das pessoas. E essas é que são as questões que devíamos estar a debater. Devíamos estar a debater como é que se vai resolver o problema das urgências, como é que se vai resolver e como é que se vão fixar mais profissionais de saúde no SNS, como é que se vão resolver estes problemas da falta de professores na escola pública, como é que se vai conseguir atrair mais jovens para a profissão docente, como é que se resolve o problema das baixas reformas no nosso país, como é que se resolve os múltiplos problemas que temos, da habitação, mas poderemos as questões do investimento, qual é que é a concretização prevista, investimento que é tão importante para o nosso desenvolvimento. A verdade é que depois sobre isto não há as declarações não são sobre isso, aquelas que são as intervenções não são sobre isso, isto tudo passa ao lado, quando esta é a questão principal. Quando estamos a debater um orçamento, está-se a discutir opções, está-se a discutir caminhos, está-se a discutir perspectivas para as diversas questões. Bom, fica claro que da parte do PSD e do CDS, as opções que têm é de continuar a agravar a vida dos trabalhadores e do nosso povo, continuar a degradação dos serviços públicos para favorecer os interesses dos grandes grupos económicos. Aliás, isso é bem visível nas intenções que têm no que diz respeito à política fiscal, mas não só. Se olharmos na área da economia, se olharmos para a área da habitação, aquilo que temos visto é a promoção da especulação e a promoção de todos esses interesses, quando isso tudo é prejudicial para o país e é prejudicial para as pessoas. Portanto, eu queria deixar claro, aliás, nós na semana passada deixámos isso bem claro, queria deixar claro que não há qualquer negociação do PCP com o Governo relativamente a esta matéria. Nós, no encontro que houve, tivemos oportunidade institucional, tivemos oportunidade de denunciar e de, mais uma vez, afirmar a nossa oposição às opções políticas por parte do Governo e de identificar os caminhos e as soluções que são necessárias. Agora, no quadro do debate orçamental que se há de realizar na Assembleia da República, lá estaremos, não só para denunciar essas mesmas consequências das opções políticas, mas lá estaremos a intervir com propostas e com soluções a demonstrar o que é preciso para resolver os problemas das pessoas e do nosso país. Paula de Santo Cunha, sobre as negociações do Orçamento de Estado, como é que responde aos que dizem que Luís Montenegro o que quer verdadeiramente são eleições antecipadas, e designadamente a André Pinotes Batista, que acrescentou nessa linha que não se vislumbram sinais por parte de Luís Montenegro que mostrem o contrário? Eu penso, como a Paula Santos disse anteriormente, e penso que fui eu que referi também em programas anteriores, nós estamos aqui perante mais um episódio de uma telenovela e vamos tê-lo até ao dia da própria votação. O que nós temos aqui é pura retórica e puro calculismo político de todos os partidos.
Nota-se da parte da esquerda uma grande preocupação em deixar fugir de alguma forma o seu parceiro de geringonça, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e também o LIVRE, de certa forma, acabam por temer perderem ali aquele seu espaço e a sua coabitação natural que podiam fazer com o Partido Socialista, e apenas isso. Da parte do Partido Socialista e da parte do Chega, já a situação é um bocadinho diferente, porque têm muito mais a ganhar e têm muito mais a perder mediante a definição que tiverem. Agora, aqui, o que me parece muitas vezes é aquilo que as crianças às vezes dizem. O que tu dizes é o que tu és, ou qualquer tipo de expressão assim. Porque a grande verdade é que o PSD também aqui neste aspecto não poderia fazer de outra forma. E o Governo não pode fazer de outra forma e não pode dizer outra coisa. O Governo tem um programa do Governo, tem um programa que está aprovado, e não se pode pedir a um Governo com um programa aprovado que vá aprovar as medidas contrárias àquelas que são as do seu programa, porque é absolutamente contra a natura. Agora, o que o Partido Socialista, o PSD e o CDS-PP estão a fazer é aquilo que também lhes é imposto e que são obrigados a fazer, que, uma vez que não têm maioria, é tentar encontrar esse consenso com os outros partidos. Daí que, conforme eu tenho dito repetidamente, os partidos todos têm de ter, essencialmente, muito bom senso e muito sentido de Estado, que é necessário. Quando a Paula Santos diz governar para as pessoas, o que o PSD mais tem feito é governar para as pessoas e tentar, de certa forma, emendar, permita uma expressão, mas as borradas ou tudo aquilo que está absolutamente errado, e ainda agora vimos nas discussões que tivemos sobre aqui alguns temas, mas sobretudo quando falamos no Sistema Nacional de Saúde, quando falamos na educação, agora estávamos a falar nas prisões, quando falamos nos tribunais, quando falamos na justiça, em tudo, em todos os setores da sociedade, nós conseguimos perceber que é necessário um forte investimento em meios humanos, nos ordenados das pessoas, nas qualificações jurídicas das pessoas, e tudo isto que eu estou a dizer são pessoas. O Partido Comunista pode vir com a retórica que quiser, mas a verdade é que nós estamos a tratar das pessoas, e mesmo quando tratamos das empresas, as empresas, que eu saiba, ainda não são completamente automatizadas. Mesmo quando são das empresas, estamos a pensar nas pessoas, porque as empresas têm trabalhadores, as empresas têm empresários, e os empresários também são pessoas. E são pessoas que dão riqueza, ao país. Portanto, é tudo, como eu dizia, claramente mera retórica e não mais do que mera retórica. Vamos ver, eu continuo expectante, mas continuo a acreditar que o Orçamento de Estado vai passar e vai imperar o bom senso. Francisco, se me permitir uma nota. Sim, muito rapidamente. Ainda temos aqui uns minutos, já não dá para tratarmos o tema do aumento do salário mínimo nacional, cujo debate também começou no Conselho Económico e Social agora, ainda teremos tempo no futuro. André Pinotes Batista. E o Governo quer dar mais, já agora, que o Governo quer dar mais do que aquilo que estava projetado pelo próprio Partido Socialista. Portanto, muito bem, o Governo quer dar mais, mas nós estamos a ter mais uma vez, nós estamos aqui a discutir pessoas, Paula Santos. Pessoas. Não, mas eu já agora, Francisco, se me permite uma nota para os nossos ouvintes se deterem por 1 minuto e meio. Nós estamos a ter um debate sobre um documento que o Governo não apresentou, sobre linhas que o Governo esconde, com dados orçamentais que o Governo não quer dar, e depois infantilizamos o debate dizendo que existe uma discussão, que é uma novela, para tapar o essencial. Neste momento, nenhum partido, e desconfio que nem a bancada do PSD, sabe o que é que Luís Montenegro quer para o orçamento, para o exercício orçamental do ano que vem. Porque aquilo que nós temos de prática é de um governo que, na voz de Miranda Sarmento, herdou uma situação difícil para depois começar a dar mais e mais e mais a várias classes, não se percebendo como é que quem tinha uma herança difícil depois distribuiu tanto. Devia ser uma herança mesmo complexa. Mas, sobretudo, eu chamo a atenção disto. Nós estamos a ter uma discussão sobre um documento que não se conhece. E o maior especialista em Portugal de ser contra orçamentos que não se conhece é exatamente Luís Montenegro, que criticou o seu companheiro de partido, Rui Rio, que se recusava por uma declaração de princípio próprio de forma de estar na política, a dizer que era contra documentos que não conhecia. Luís Montenegro, em campanha interna, desferiu-lhe um fortíssimo ataque, dizendo-lhe que para ele, Montenegro, não havia dúvidas. Era chumbar tudo o que não era de iniciativa do PSD. É o mesmo homem, com pele de cordeiro,
que quando estava na oposição vestia esta pele de lobo. Portanto, não dá para se levar a sério. Não se trata de uma novela. Trata-se de uma encenação, que é uma coisa diferente. E Luís Montenegro, como primeiro-ministro, ainda não deu provas de ser muito bom. Como ator, enfim, com o devido respeito pelos atores, é fraco. Paulo Cunha, que comentário é que lhe merece estas afirmações agora do André Pinotes Batista? Mas também com capacidade de síntese, 1 minuto, depois a Paula também pode querer dizer mais alguma coisa e para encerrarmos. Não é necessário grande capacidade de síntese, porque no fundo nós aqui estamos a falar do mesmo. O André Pinotes Batista vem-nos dizer que nós não estamos a discutir um orçamento que nós não apresentamos. Mas no fundo, o Partido Socialista, o Chega e todos os restantes partidos estão a discutir um orçamento. Eles próprios estão a discutir um orçamento sobre medidas que eles estão neste momento a discutir. Paulo, eu peço desculpa, mas nós apresentámos a nossa rentrée, a nossa visão. Nós vivemos numa situação em que o país conhece a visão da oposição, mas não a visão do governo. E o governo exige que a oposição aprove o orçamento. Isso realmente é bizarro. André, vocês fazem chantagem sobre medidas que o governo está a apresentar e depois dizem que não conhecem as medidas do governo. Naturalmente que vocês conhecem a grande maioria das medidas, algumas delas que já estão apresentadas há muito tempo, que se vão refletir no Orçamento de Estado. Estamos a falar da maioria delas. As outras, é natural que ainda não tenham sido apresentadas porque o documento ainda não foi publicamente apresentado. É tão simples quanto isto. Agora, eu percebo que vocês digam que, enquanto o documento, e eu também tenho dito isto, neste momento, aliás, vão ao encontro das minhas palavras, neste momento, isto é mera folclore e mera novela política, tem a ver com os comentadores, tem a ver com tudo isto. Todos nós nos temos alimentado desta novela. É verdade que sim. Mas ainda a discussão daquilo que nós temos efetivamente que discutir, esteve uma troika de pessoas do Partido Socialista e de pessoas do PSD, elementos devidamente mandatados para o efeito, que com certeza discutiram medidas. Não tiveram lá a conversar sobre o tempo. Só um protesto sobre essa palavra troika que não me agrada. Mas é só um breve protesto meu. Mas eram 3. Não, o PSD trabalha bem com troicas, mas eu não. Paula Santos Cunha e André Pinotes Batista. Temos que também dar aqui algum tempo à Paula Santos, se quiser acrescentar mais alguma coisa para terminarmos o programa de hoje. Paula Santos, alguma nota final sobre a questão do Orçamento de Estado ou outra qualquer? Eu creio que é muito breve. Eu creio que esta discussão que está agora a haver revela exatamente isso, que é a questão do conteúdo. Quando nós colocamos aqui a necessidade de se discutir o que é preciso para o nosso país, quais é que são as soluções para resolver o conjunto de problemas, a verdade é que se as discussões, isto passa ao lado da discussão, quando esta é que devia de ser a questão central. Eu queria sublinhar isso muito, porque quando nós colocamos estas questões, é porque são necessárias respostas. O orçamento não é um documento vazio, ele tem opções. O governo já disse que será o seu programa, mas no concreto este orçamento, quais é que são as opções que vão lá constar. E esta discussão não está a ser feita. E eu estou a colocar isto porque não só porque é preciso perceber o que é que aí vem, porque nós não temos dúvidas qual é que é a perspectiva que o PSD e o CDS têm, que é de facto ir mais longe e acelerar a política de direita e, como eu há pouco referi, criar ainda mais dificuldades para a vida das pessoas e para comprometer ainda mais o desenvolvimento do nosso país. Mas precisamos discutir estas matérias no concreto, porque é isso que efetivamente importa às pessoas. Aquilo que percebem e querem saber é como é que vai ser a sua vida. Olha, e da parte do PCP já sabemos que neste orçamento, com tudo isto que está a haver e com os indícios e os sinais que têm vindo a público, já se percebeu que não é aí que vão encontrar soluções para as suas vidas e, portanto, é preciso intervir e é preciso lutar de facto por essas soluções que são necessárias. E com isto chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço Paula Santos, André Pinotes Batista e Paulo Edson Cunha. A Semana Política está no ar às segundas-feiras às 5 da tarde, com repetição às terças às 3 da tarde e fica também disponível em podcast. Uma boa semana para todos. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.